palmas, Brasil, ao mestre com carinho. Olha, meu professor de português aqui do programa Tarde é Show, que tem aquela coluna maravilhosa na Exame. E agora ficou parceiro nosso da Tarde é Show para ajudar a orientar a gente a falar o português perfeito. Se a gente tem dúvidas, aproveita que o telefone está liberado. 85786000, WhatsApp 953970461. Oi, professor. Olá, prazer estar aqui. Bom ter você aqui. A estreia oficial deste quadro educativo aqui no programa Tarde é Show. Precisamos muito. Prazer muito grande estar aqui. E hoje falaremos sobre diversos pontos Professor, você dá aula, daqui eu estou de aluna. Muito importantes, a concordância no dia a dia profissional, muito mais que isso também, né? Para que o nosso discurso seja cada vez mais claro, ordenado, educado. E onde existe educação, existe gentileza. Gentileza. E o português perfeito é tudo neste momento que a gente vai aprender. Ajuda bastante. Onde erramos e onde acertamos. Ajuda bastante. O que te incomoda, assim, o seu ouvido, quando você escuta? O que mais incomoda qualquer tipo de ouvinte é proferir antes de pensar. O correto é pensar antes de proferir. Então, o que mais funciona será que realmente eu devo proferir, devo dizer ou escrever determinada sentença? Essa é a nossa grande, vamos usar a imagem, né? A grande peneira de um bom discurso. E é sempre estudar muito bem com quem nós vamos falar. Não significa que a todo momento eu vou ser formal, formalíssimo, não. Conversar com o professor que então tá triste. Então vou fazer umas perguntas aqui, feitas pela minha produção, porque primeiro para a gente falar a pauta de hoje, depois a gente continua, claro, esclarecendo sempre dúvidas. Professor, vamos lá. Houveram propostas ou houve propostas? Muito bem, na semana passada houve uma polêmica muito grande com o nosso ministro da Educação, que cometeu um desvio em relação ao verbo haver no sentido de existir. É preciso deixar muito claro aqui um ponto. O verbo haver, no sentido de existir, não tem plural, ou seja, nós não temos a construção na nossa língua padrão, houveram mudanças. Não, o correto é houve mudanças. E é muito importante isso para um profissional, principalmente alguém que defende ali a bandeira da educação, um líder, saber esse tipo de regra. Não apenas o ministro, mas todos nós somos passíveis de um determinado erro, um determinado deslize. E quando houver isso, não custa ali fazer uma retificação, uma correção, já que o verbo haver, no sentido de existir, repito, não possui plural. Nossa, para ele errar é triste, hein? Triste. Complicou, meu Deus, como é? Então, deve haver propostas? Muito bom. Nós vamos, então, a duas situações aqui no quadro que ilustram o correto em relação a esse verbo na situação de formalidade. O que é a situação de formalidade? A situação em que a regra é exigida, uma mídia social, uma entrevista de emprego, você que vende um determinado produto e expõe esse produto em uma embalagem, em uma mídia social, você então deve usar a expressão correta, ou seja, o verbo haver sem o plural. Nós faremos aqui o uso no presente, há mudanças, há propostas, há situações. Então, eu não tenho o plural disso, tá? A regra, então, é muito clara em relação a esse ponto. Verbo haver no sentido de existir, não tem o plural. E aí, o que a Nani colocou aqui muito bem, é isso, então, deve, olha só o verbo auxiliar aqui, também no singular, deve haver mudanças, certo? Então, sem o plural. É um verbo invariável nesse sentido de existir. É isso. Certo, vamos lá. Faz ou fazem dias que? Muito bem. Muitas pessoas cometem o deslize em relação ao verbo fazer no sentido de tempo decorrido. É muito comum aqui no Brasil nós ouvirmos a seguinte situação: fazem 2 dias que, devem fazer 2 dias. Não, nada disso. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido tem também, deve ficar no singular. É porque, na verdade, nós só temos o verbo fazer no plural quando realmente eu produzo algo, ou seja, eles fazem um bom trabalho. Agora, nesse sentido de tempo decorrido, o verbo fazer deve permanecer no singular. Então, o correto é faz 2 dias que, deve fazer 2 dias que, nada da pluralização desse verbo no sentido de tempo decorrido. Acho que é muito interessante nós colocarmos uma situação prática a todos os nossos telespectadores. Pode explicar mais aí, aqui professor? Do programa Tarde é Show. Vamos lá, Nani. O Levi agora, o meu produtor, que é super inteligente, falou que agora está prestando muita atenção, pegando o Google para tentar
mudar a conjugação quando ele manda perguntas para você. Olha só, que maravilha. Vale sempre muito nós termos o cuidado em relação com aquilo que nós vamos proferir. Eu conversava com a Nani antes, então tenha cuidado com a sua palavra. Seja alguém gentil e educado, sempre pensando em como a sua palavra pode mudar o cotidiano do outro. Então, não custa pensar sempre que uma palavra pode machucar e uma palavra pode construir muito. E um dos nossos instrumentos é ter o domínio das regras que regem a nossa língua com tanto cuidado, com tanto carinho. Então, vamos aqui ao quadro, nesse tipo de expressão. Então, o correto é faz 10 meses que. Não pluralize, deixe este verbo aqui no singular, tá? Então, nada de fazem 10 meses que. Não é elegante, repito, então, apenas no singular, perfeito? É assim, então, o uso desse verbo fazer, nesse sentido aqui, na situação de tempo decorrido. Nossa, professor, para falar com você, então, deve ser complicado, hein? Você deve ver erro o tempo todo. Não, nem tanto, muito. Mas ninguém conhece um monte de gíria. Né? Pois é. Internet, simplifica, coloca palavras que a gente nem entende mais. Um dos trabalhos que eu faço hoje é com um grande youtuber, uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, um dos maiores influenciadores do nosso país, e nem sempre nós usamos a regra. Por quê? Porque em muitos momentos a situação exige informalidade. Até muito interessante você colocar esse tópico. Um dos vícios em relação ao discurso é o famoso preciosismo. Pessoas que são preciosistas são os perfeccionistas em excesso. Isso quebra muitas e muitas conexões. O mais importante é ser, como eu disse no começo, ser bem-sucedido em relação ao discurso. Ou seja, se o meu objetivo é ser um grande médico, um grande palestrante ou mesmo um grande youtuber, eu preciso pensar muito em que tipo de discurso, em que tipo de estratégia eu tenho para impactar a vida das pessoas positivamente. Esse é o objetivo. Você trabalha também com os youtubers? Eu trabalho isso, por exemplo, uma situação muito prática que aconteceu desse querido aluno, cliente. Ele escreveu algo que iria para o youtuber. Eu disse, eu não acho elegante tratar uma pessoa, uma autoridade do nosso país com esse tipo de adjetivo. Então vamos repensar o adjetivo. Hoje, por exemplo, um comunicador publicaria uma coluna e nessa coluna havia vários parágrafos relacionados à mulher. E eu disse, eu não acho esse tipo de palavra educada, eu acho que é muito interessante, quando nós não temos a postura, vamos retirar para que nós não machuquemos ninguém que possa ler o texto. Certo, vamos lá, professor. Como construir a expressão maioria das pessoas quer ou querem? Essa é muito boa, uma das melhores regras, uma das melhores visões sobre concordância na nossa língua. Uma dica que eu vou dar a você é, se você busca realmente um bom posicionamento profissional, comece a treinar o seu discurso. Pense, um exercício muito prático é poder gravar a sua voz. Então, veja, qual é o seu tom. Ninguém gosta quando grava, né? Pois é. Ninguém gosta. Ame sua voz, é a extensão do seu corpo, né? E eu sempre digo o seguinte, que dentro do possível também faça uma consulta, pelo menos anual, no fonoaudiólogo, uma pessoa especialista em relação à voz. A voz pode mudar o seu cotidiano. Então, pense no volume, pense no ritmo, tenha ao lado uma pessoa especialista em relação a cada parte do seu corpo. E o mais importante em relação a isso é, nesse treino de gravação, vá pensando em como é o seu plural. Será que realmente você coloca toda a expressão no plural? As pessoas estiveram. Então comece a tirar determinadas locuções. É muito comum nós ouvirmos frases do tipo, a gente vai estar tentando mudar o país. Não, mude. Coloque lá uma primeira pessoa, um pronome correto, nós pensaremos em uma nova estratégia. Isso vale muito. Eu aprendi muito isso desde muito garoto, assim, eu tenho contato com o rádio. Qual a formação do seu pai e da sua mãe, só para saber? Curioso, né? Meu pai é arquiteto, minha mãe foi servidora pública a vida inteira, mas eu sempre tive um cuidado, algo que sempre me chamava muita atenção jovem, era como um bom discurso impactava pessoas. Eu me lembro muito assim, eu participei de uma formatura e nessa formatura um jovem fez um discurso de improviso assim. Eu acho que não é nada de improviso, porque existe a base de leitura e as pessoas todas aplaudiram aquilo ali. Então eu me lembro que aquilo, falei, nossa, quer dizer que a palavra tem um poder de fazer com que pessoas
tenham um comportamento alterado. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. Claro que a criação textual, a liderança, né, tudo isso passa e uma das ferramentas é o conhecimento gramatical, sem dúvida. Mas é muito interessante também, principalmente para profissionais hoje em todas as áreas, por exemplo, youtubers, você já disse, você já explicou também, mas pessoas agora coaching, né? Isso. As pessoas estão ministrando muitos cursos, ensinando muito, explicando. Perfeita a colocação. Eu acho que um grande técnico, né, um grande coach precisa de um primeiro ponto. Precisa realmente de não apenas ler, porque muitos fazem ali as imersões de 4, 5 dias e já saem dando lições. Então, assim, depois de hoje praticamente 20 anos em uma sala de aula, existe algo que não pode ser substituído, que é a experiência. Então, eu tenho vontade de ser... se você tem a vontade de ser um grande coach, saiba que os maiores do mundo têm muita rodagem, muita estrada, leem muito e tomam muito cuidado com a palavra que proferem. Às vezes eu vejo hoje, Nani, algumas obras com títulos, palavras que são muito agressivas e às vezes eu penso, meu Deus, isso é um título de um livro, né? Então, realmente, eu peço a você que, de repente, pensa assim, o meu sonho depende de muito trabalho. Você tem que acreditar no seu sonho, realmente vale muito a pena. Então, eu digo isso porque não só estar aqui, mas como ter um trabalho nacional, uma carreira vista hoje por tantas pessoas, eu digo o seguinte, nada consegue vencer o trabalho, só Deus. Então, se você realmente trabalha e toma conta da sua palavra em um sentido original, autoral, o espaço é certo, certíssimo. E as pessoas que querem fazer, por exemplo, você tem um canal também no YouTube, né? Sim, sim. A gente consegue aprender muita coisa lá contigo. Você pode divulgar pra gente? Claro, meu canal, o canal Mesma Língua, é um canal que tem um pouco mais de um ano. Hoje são 99 mil alunos, um pouco mais que 99. Está aqui também da minha equipe o Emerson, que é uma pessoa muito cuidadosa de toda a parte que sai ali. E é um canal voltado a isso, ao bom posicionamento em relação à palavra. Convida todo mundo, então, para as redes sociais. Claro, então vocês todos podem me seguir por todas as minhas mídias sociais. O endereço é @DiogoArraes. Aliás, eu espero que todos vocês já comecem a usar todas essas dicas, esses pontos que são colocados aqui no programa da Nani. E que Nani que também lidera toda essa equipe que trabalha tão bem aqui para que a educação, o bom conteúdo chegue a todos vocês. E a coluna na Exame? Sim, a coluna no Exame todas as terças-feiras. Sempre no portal do Exame, exame.com/carreira. Eu tenho orgulho de dizer que essa é uma das colunas mais lidas do Brasil hoje. Muito bacana, né? Ao mestre com carinho. Vamos lá? Vamos. Só responder isso aqui? Vamos. Nós precisamos responder essa questão sobre a concordância partitiva. Qualquer palavra que dê ideia de parte, como a maioria das, grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, e aí há sempre aquela história, singular ou plural, singular ou plural. Bom, este caso aqui é um caso de concordância facultativa. Vamos à tela toda cheia nesse momento para a colocação de um verbo, que é o seguinte: grande parte das pessoas quer ou querem. Existem dois núcleos aqui, um núcleo no plural e um núcleo no singular. Então você pode tanto usar o singular quanto o plural. Aí muita gente diz assim, tá vendo, olha aí, é um caso facultativo, a língua é muito complicada. É mesmo? Nada disso, vamos lá. Existe... Mas é complicado assim, professor. É como tocar piano. Então, quanto mais se toca, mais se... muitos anos, hein, para aprender o piano, Sim, hein? exige uma prática. Mas vamos aqui a essa ideia partitiva. Então, você pode tanto optar pelo singular quanto pelo plural. Porém, o seguinte, é muito mais elegante a concordância com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito aqui está no singular. Quer dizer que é mais elegante usar grande parte das pessoas quer? Sim. Se você usar a regra ao pé da letra, você pode tanto escrever o singular quanto o plural. Mas é muito interessante essa visão ao núcleo do sujeito. Sobre esses tópicos, núcleo do sujeito, pontuações, nós teremos sempre um tema em todos os meses aqui no programa Tarde é Show e nós responderemos a todas essas dúvidas. Pode certo? mandar perguntas para ele nas redes sociais dele, sugestões de pauta que vocês gostariam de aprender. Claro, então sempre retiraremos um tema ligado também a mercado de trabalho, ao bom posicionamento. Sim. E lembrem-se sempre do nosso mantra sagrado em relação ao discurso. Pensar antes de proferir. Falar. Eu vou te convidar para um café. Um prazer. Por favor. É um prazer. Vem comigo. É difícil, né, gente? Vamos falar com esse gênio do português aqui, a gente fica até... Ficou nervosa? Fiquei. Não, então nós vamos fazer assim. Tá, não precisa ficar receosa, não. Você descreva para ele, por favor, quais as delícias que nós temos nessa mesa.
Vamos lá. Bolinho de cenoura com calda de chocolate. Temos também ali 1000 folhas com creme. Bolo de maçã com especiarias e a choux cream, que é um bolinho, uma massa de Carolina. E ela é recheada com creme, então ela é um docinho oriental, uma delícia. Não conheço, hein? E olha que eu entendo de oriental, hein? Esse, você vai gostar. É filha oriental, eu fiz. Vamos falar de coisa doce. Vamos lá, Brasil. Chocolate Pan, uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente. Olha só, o amor está no ar, né? Dia dos Namorados está chegando e eu tenho uma grande sugestão para o seu amor ficar um docinho. Você já conhece o Psyll? Pois é uma bala de goma de morango coberta com mais puro chocolate ao leite. Uma delícia! Se você ainda não provou, você não sabe o que está perdendo, hein? Experimente, eu tenho certeza que você vai surpreender. O presente ideal para você agradar o seu amor. Dia dos Namorados com a Pan, o sabor do amor traduzido em chocolate. Olha só que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Adorei. Mais do que isso, eu adorei a sua mesa hoje, chefe Fernanda Andrade. A rede social, por favor. Dona Amora Confeitaria, Dona com 2 N's. Dona com 2 N's, Amora Confeitaria. E o telefone? 11 97108 2923. Meus amados convidados, o programa chegou ao fim. Muito obrigado. Professor, olha. Obrigado. Nós sentamos agora e o programa já chegou ao fim. Queria agradecer muito vocês. Obrigada. Podem degustar, por favor. Vamos tomar um cafezinho. O programa chegando ao fim. Eu só quero mandar um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração. Quero mandar um beijo super especial pro Thiago Rocha, que tá fazendo aniversário hoje. Esse programa eu dedico pra você, Ti. Te amo. 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau.